E para analisar os temas do dia e da semana está, como sempre, em estúdio Jorge Guimarães, analista do Banif. Jorge, muito boa tarde, muito bem-vindo a este fecho de contas. Começando pelos dados do emprego nos Estados Unidos, acabaram por sair acima do previsto. É mais um efeito destas eleições terem-se dados positivos antes, ou a economia norte-americana está mesmo a começar a entrar no carril do crescimento? Muito boa tarde. Temos assistido a uma série de dados positivos na economia americana ao longo dos últimos meses. Não pondo de lado alguma hipótese de que haja aqui algum efeito presidenciais nestes dados macroeconómicos, parece-me que, dada a série de dados que tivemos, haver manipulação em todos era difícil. Portanto, efetivamente, estaremos a assistir a uma melhoria das condições económicas nos Estados Unidos. Acaba por ser também o reflexo das várias medidas de estímulo e uma consequência, aliás, das várias medidas de estímulo que têm sido postas em prática pela FED. A FED já fez tanto estímulo monetário e de recompra de obrigações, 3 programas de quantitative easing, que alguns no tempo terá alguma atração na economia. Se calhar é agora que estamos a começar a ver isso. Vai ser essa a tendência daqui para a frente na economia norte-americana, ou seja, esta evolução positiva a que temos assistido vai manter-se no futuro mais próximo. Temos uma grande incerteza a curto prazo, que é o que se tem chamado fiscal cliff, que é o final dos benefícios fiscais decididos pela administração Bush, e até que ponto é que irá ou não haver acordo entre os dois principais partidos e o Presidente para chegarmos a uma solução de algum tipo de extensão desses cortes ou de algumas medidas que mitiguem o final desses cortes. Isso poderá inclusive estar até a criar alguma incerteza na economia. Eu imagino que muitas empresas estejam a adiar as suas decisões de investimento sem saber o que é que vai acontecer, não tomam essas decisões de investimento para já. Poderão também adiar essas decisões para saberem quem será o próximo presidente norte-americano, sendo que defendem políticas bastante diferentes. Eu já vi análise de mercado dizerem que o mercado reage bem ou mal aos dois candidatos. Portanto, enfim, tradicionalmente o mercado tende a ler bem as vitórias dos republicanos, embora a performance bolsista dos presidentes democratas e presidentes republicanos não é assim tão diferente. Aliás, há números que mostram que os presidentes democratas, nesses anos, os mercados sobem mais. Mas, enfim, isso é uma discussão que não cabe aqui. É difícil fazer algum tipo de adivinhação, até porque as sondagens estão muito par a par. Olhando para a questão da Grécia e todo este impasse a que temos assistido na própria zona euro, como é que se explica que um país que já teve um perdão parcial de dívida, já recebeu vários tranches de ajuda, esteja agora com o nível de dívida pública idêntico, ou as projeções para o próximo ano são de que a dívida pública seja idêntica à registada antes do pedido de ajuda? Tem a ver com a fortíssima queda que o PIB teve e com os déficits. O que é verdade é que a Grécia, apesar de todos esses cortes de dívida e cortes de despesa, a Grécia continua com déficits anuais muito elevados. E, além disso, temos uma espiral recessiva na Grécia muito elevada. Na prática, quanto mais medidas são tomadas, mais o PIB cai, mais a dívida pública sobre o PIB aumenta. Portanto, enfim, é a clássica espiral recessiva neste momento. Olhando para a questão da banca e a lista divulgada de 28 instituições por parte do Fórum de Estabilidade Financeira, surpreendeu de alguma forma o facto de haver alguns gigantes que vão precisar de uma almofada extra de capital? Sempre se supôs que iria haver uma lista de bancos chamados too big to fail, as instituições com peso global e com repercussões globais no sistema financeiro. A resposta é que não é uma surpresa que tais bancos necessitem de mais capital, já se esperava. Portanto, o mercado não será de esperar qualquer tipo de reação. Não me parece. É importante, e já agora era importante também conhecermos a opinião do Jorge, é importante que estes bancos tenham estas exigências extra para garantirem, segundo este fórum, que não haverá outras crises financeiras provocadas pelas mesmas causas das crises passadas, e nomeada desta. É importante que estas instituições, dado o seu peso sistémico, sejam mais bem geridas ou tenham mais capital. Mas também é verdade que já aconteceu na história, que os reguladores preocupam sempre em resolver a última crise, não é a próxima.
E, portanto, não sei se não estaremos a assistir de novo a uma situação dessas. Olhando para a banca, mas para a banca nacional e nomeadamente para o BES, que realizou esta semana uma emissão de obrigações a 3 anos, pode dizer-se, tal como vem a Fitch hoje dizer, que foi um primeiro passo para a reabertura dos mercados internacionais à banca? É um sinal claramente positivo, um banco português conseguir fazer uma emissão depois os bancos portugueses já não vinham ao mercado há mais de um ano, aliás, há quase há 2 anos que não tínhamos emissões, e é muito bom sinal. É muito bom sinal que isso aconteça. Eu já vi sugestões que outros bancos poderiam seguir o exemplo. E provavelmente até esta emissão, da forma como foi feita, se calhar até já estava colocada antes do chamado do book correr no mercado. Enfim. Mas é importante que pelo menos foi essa a informação, cerca de 90% desta dívida tenha sido colocada junto de investidores internacionais. É muito importante, até porque não sabemos quanta dessa dívida é que foi usada para fechar posições curtas existentes, e em que os investidores provavelmente terão um ganho muito dinheiro. Claramente, é muito importante, sendo que também é verdade que dentro da Banca Nacional, tipicamente o BES é quem lidera esse tipo de movimentos de regresso ao mercado. Em relação à República, podemos esperar um regresso ao mercado dentro do previsto? A Fitch diz que provavelmente vai demorar mais. A Fitch, no mesmo comunicado em que elogia o BES, diz que vai demorar mais, o que é um pouco contraditório, porque se nós assistirmos a um segundo resgate de Portugal, acho muito complicado que o BES se financiasse no mercado nessa altura. Portanto, enfim, as agências de rating nos últimos anos não têm sido muito coerentes, e parece-me que esse comunicado não é particularmente coerente, porque eles de um lado elogiam o BES e do outro lado dizem que a República não volta ao mercado. Jorge, muito obrigado pela tua análise. Neste fecho de contas está feito o balanço do dia e da semana nos mercados.